Óptica geométrica é o ramo da óptica que é baseado principalmente na noção de um feixe de luz. Essa abordagem simples permite a construção das imagens geométricas que dão ao seu nome. A óptica geométrica é dividida em três princípios básicos, que eles são propagação retilínea da luz, independência dos raios de luz e reversibilidade dos raios de luz. A propagação retilínea da luz é que um meio homogêneo, transparente e isotrópico, a luz se propaga em linha reta. Independência dos raios de luz é que quando dois raios se cruzam, um não interfere a trajetória do outro. E por último, reversibilidade dos raios de luz é que a luz se propaga na mesma trajetória, mas em sentido contrário. Óptica física. A óptica física estuda o comportamento ondulatório da luz. Os fenômenos estudados por essa área são emissão, composição, absorção, polarização, interferência e difração da luz, entre outros. Podemos então definir a luz responsável por nossas sensações visuais. Corpo luminoso são os corpos que emitem luz própria. Exemplo, o sol, estrelas e chama de uma vela. Corpo iluminado são os corpos que refletem luz recebida por outros corpos, exemplo, a lua. Além dessas divisões, também podemos classificar os corpos como opacos, transparentes e translúcidos. Opacos impedem a total passagem da luz, exemplo, uma porta de madeira. Transparentes permitem a total passagem da luz, exemplo, vidros transparentes. Translúcidos deixam a luz atravessar de forma parcial, exemplo, vidros foscos. A óptica física também está muito presente no nosso dia a dia. Algumas de suas aplicações podem ser observadas, por exemplo, em instrumentos utilizados para corrigir defeitos visuais, como óculos e lentes, instrumentos para observação, microscópios, telescópios e luneta, em câmeras fotográficas e filmadoras, etc., e espelhos utilizados para maquiagem e retrovisores. A óptica física também está dividida em óptica quântica, óptica eletromagnética e óptica ondulatória. A luz é uma onda eletromagnética cujo comprimento está determinado no intervalo o qual o olho humano é sensível a ela. A luz trata-se de uma radiação eletromagnética que se situa entre a radiação ultravioleta e a radiação infravermelha. As três grandezas físicas básicas da luz são herdadas de qualquer grandeza eletromagnética. São elas a intensidade, a polarização e a frequência. No caso específico da luz, a intensidade determina o brilho e a frequência determina a cor dessa luz. O raio de luz é a trajetória da luz num determinado espaço, que indica onde ela foi criada e para onde ela se dirige. A velocidade da luz no vácuo é geralmente denotada pela letra C de constante ou pela palavra latina serelitas, que significa rapidez. Isso porque a luz no vácuo é cerca de 300.000 metros por segundo. No meio homogêneo e transparente, a luz se propaga de forma retilínea. Já no meio material, a luz tem um valor diferente, sendo menor, porque tem interferência do meio material. Nesse caso, a luz vai depender da forma de propagação. Em cada meio material, a luz tem uma forma de propagação e de velocidade diferente. A refração é a mudança de propagação da luz que vem sempre acompanhada da mudança da sua intensidade. Isso quer dizer que é a mudança na direção de uma onda ao atravessar uma fronteira entre dois meios de diferentes refrações. A refração modifica a velocidade e o comprimento da onda, mantendo uma proporção direta. A constante de proporcionalidade é a frequência que não se altera.
O índice de refração é uma relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz em um meio. A reflexão da luz é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz incide em uma superfície que separa dois meios e volta ao meio original. A reflexão da luz se difere da refração porque por onde a luz passa há mudança de características do meio material. A reflexão da luz é especular, ou seja, espelhada, e também difusa, porque ela retém energia, mas perde a imagem dependendo do meio. Olá, eu sou a Vanessa e hoje irei falar sobre o prisma óptico. Bom, aquele prisma que você estuda na matemática, onde você está preocupado em calcular a área da base, a altura e volume. Mas isso não é de nosso interesse. Hoje nosso prisma é de vidro e aí nós vamos inserir a luz em sua lateral e ver o fenômeno que acontece. Bom, mas o que é um prisma? Qual é a sua definição? Um prisma é um elemento óptico transparente com superfícies retas, sólidas, que refractam a luz, ou seja, desvia a luz nessa direção. Bom, aqui temos a base de um prisma. Aqui vemos o ângulo de abertura, reta da face 1 e reta da face 2. Então, vamos incidir a luz nesse prisma. Aqui, incidimos a luz no prisma. Então, a luz que vem do ar para o vidro, ou seja, do menos para mais, do mais para mais, ao entrar em contato com a reta da face 1, percebe-se que sofre um desvio. Então, aqui temos outro desvio, que ao entrar em contato com a reta da face 2, sofre outro desvio, mas aqui diferente. Já veio do menos para o mais, ou seja, do vidro para o ar. Então, o que o prisma fez com a luz? Aqui, desvio 1, desvio 2. Ao se aproximar da reta normal, sofreu desvio. Então, é para isso que o prisma serve, para refratar a luz, desviar a luz. Então, serve para isso, para acontecer esse fenômeno, como vemos na imagem. A luz foi incidida do ar para o vidro e ao entrar em contato com a reta normal, sofre-se um desvio criando vários feixes de luz de cores diferentes. Então, esse é o nosso prisma óptico. Eu me chamo Antônia Daíse e irei falar sobre espelhos côncavos e convexos. Definição: os espelhos esféricos podem ser côncavos e convexos. Côncavo é aquele cuja superfície espelhada é a superfície interna da casca esférica, como é o caso dos estojos de maquiagem. Essa é a imagem de um espelho côncavo, que é de um espelho de maquiagem. O espelho convexo é aquele cuja superfície espelhada é a superfície externa da casca esférica, como é o caso dos utilizados em alguns tipos de espelhos retrovisores e espelhos usados em supermercado e farmácias. Essa é a imagem de um espelho convexo, que é a de um espelho de supermercado. Espelho convexo é caracterizado como sendo um espelho esférico e pode ser considerado para qualquer superfície externa na forma de uma calota esférica, que seja capaz de refletir a luz incidente, ou seja, o espelho convexo é uma fatia de uma esfera. Essa fatia é chamada de calota esférica e por isso conhecido de espelho esférico. E a parte que reflete é a parte externa dessa calota. Segue abaixo uma imagem que ilustra a formação de dois espelhos esféricos.
Essa imagem nos mostra a formação de dois espelhos esféricos, um na parte externa da calota e o outro na parte interna da calota. Eu vou falar sobre a formação de imagem. Inicialmente, vale descartar que as imagens refletidas possuem algumas denominações e características no estudo da física. Assim, quando dizemos que a imagem refletida no espelho é real, estamos nos referindo à imagem que surge na frente do espelho. Quanto à imagem virtual, ela aparece atrás do espelho. A outra característica de imagem é se ela aparece direita ou invertida. Assim, ela será direita quando o objeto e a imagem possuem o mesmo sentido. Por outro lado, será invertida e os sentidos da imagem e do objeto forem opostos. Por fim, o objeto pode ter uma imagem refletida igual ou menor, de acordo com o seu tamanho real. Hoje eu vou falar sobre o princípio básico de funcionamento da fibra óptica. O princípio básico que faz com que esse meio de transmissão de luz é o princípio óptico da reflexão interna total. A lei de Snell, equação 1, que relaciona os ângulos de incidência e refração R com os índices de refração dos meios materiais envolvidos, que é empregado para explicar o processo de reflexão internas, conforme você pode ver. Eu vou falar sobre as classes de fibra óptica. Existem duas classes, que é a fibra multimodo e a fibra monomodo. A fibra multimodo é a fibra que pode ser propagada ao longo de um modo de luz. Ela pode ter mais de 1000 modos de propagação de luz. A fibra multimodo são mais usadas em aplicações de curta distância, com menos de 1 km. Já a fibra monomodo é a fibra óptica em que apenas um modo de luz se propaga. Isso é possível através da redução da distância do núcleo da fibra para um tamanho que permite apenas um modo de propagação. Ela é usada em aplicações de longa distância, com mais de 300 km.